9 de junho de 2026. Para mim, uma data super especial, Lu. Essa é uma disciplina que tem como encerramento um evento de 24 horas, faz parte do programa de pós-graduação em educação da Universidade Metodista, e nós temos aqui pelo menos 40 pessoas autoras, que no primeiro semestre de 2026 desenvolveram uma série de atividades, de certa forma, criaram coisas, mas principalmente essa data de hoje, para mim, ela é bem importante, porque ela marca, de alguma forma, uma nova etapa na vida de várias pessoas. Você que já assistiu nessa disciplina tantas vezes como aluna, mas nesse caso específico, 2026, como professora. Como foi para você essa experiência agora de estar do outro lado dos bastidores? Foi tão brilhante quanto todas as outras vezes que eu participei das disciplinas, porque nenhuma foi igual. Mesmo o nome da disciplina sendo o mesmo, uma foi diferente da outra, porque você apresentou ferramentas diferentes, né? A gente conseguiu elementos que facilitassem o nosso trabalho, que deixassem o nosso trabalho mais bonito, né? Então, uma disciplina extremamente atual que nos permitiu essa atualização pessoal e profissional, né? Então, a cada aula a gente ficava assim, meu Deus, nossa! E se não coloca em prática na hora, depois já vem outra coisa. Então, assim, é uma disciplina muito assim importante, necessária, e com certeza a gente vai continuar fazendo outros encontros, né, para compartilhar, continuar compartilhando esse conhecimento. Então é bom o povo ficar ligadinho aí, que apesar de não ter a disciplina no semestre que vem, mas né, a disciplina ela é semestre sim, semestre não, então tem uma periodicidade em relação à disciplina especificamente. Mas assim, Cláudio, olha, eu era sua fã, continuo sendo sua fã, vou ser sua fã para sempre, porque é aquilo, eu já falei para eles, você é aquele tipo de pessoa que a gente guarda assim numa caixinha muito especial da vida, porque a gente aprende tanto, assim, tão enriquecedor para cada um de nós, que assim, não, é fenomenal. Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de participar dessa disciplina, né? E a prova disso, mais de 30, quase 40 pessoas matriculadas na disciplina para um programa de mestrado, isso é uma coisa muito fora da curva. Na época que eu fiz, a gente tinha o quê? No máximo 10, 12 pessoas, né, por disciplina. Então, assim, mostra a força do programa, né? A gente tem também todo o respaldo da coordenação, sempre apoiando, incentivando. A gente tem um formato diferente do PPGE hoje, com os encontros 2 vezes dentro do semestre, que possibilita alunos de outros estados virem também, né? Então, assim, foi tão brilhante quanto as outras vezes, e mais especial dessa vez, né, por poder estar também contribuindo do outro lado da mesa, vamos dizer assim, ajudando a equilibrar os pratos e tudo. E, em especial, a gente finalizou assim a disciplina de uma forma fantástica, que foi, você viu, né? Não pode provocar os alunos. Já vou repensar das próximas edições. Nossa, 40 vídeos para subir no YouTube. Então, no final, a gente teve uma sobrecarga muito pontual, mas a gente ficou muito feliz com o resultado, né? Então, assim, assistam todos os vídeos desse evento. Cada vídeo tem uma particularidade. Então, são mestrandos, são colegas dos mestrandos, muitos da vida profissional, que aceitaram vir, fazer o vídeo. Então, tá, assim, um evento brilhante. E apesar, né, de toda a sobrecarga, eu espero que em breve a gente possa fazer outra edição, né? E aí eu já fico até meio que me preparando, porque eu acho que uma próxima edição desse evento deve bombar muito, a gente vai ter que colocar alguma limitação ali. Mas, assim, foi fantástico, foi fenomenal. Eu gostei muito, queria muito parabenizar cada um de vocês que se comprometeram, que se envolveram, né? Então, alguns produziram mais de um conteúdo. E, assim,
É isso. O professor vem e provoca. O que É, você sabe? Você sabe falar sobre algum assunto por 30 minutos? é isso Pronto. mesmo. Eu queria aproveitar um pouco dessa linha de raciocínio que você está trazendo, justamente para falar que você foi uma guerreira agora nessa fase final também. Nós preparamos a disciplina 6 meses atrás, ali, finalzinho já do ano de 2025. Essa disciplina aconteceu no primeiro semestre de 2026, e principalmente nesta fase final, que quando eu falo bastidores, significa, parece que quando está tudo pronto, que não tem muita coisa que foi ali desenvolvida ao longo do tempo. Mas é um trabalho quase que hercúleo, não é? E aí, para aproveitar um pouco dessa linha, só para contextualizar, disciplina no primeiro semestre de 2026, 40 participantes dessa edição, né? Cerca de 15 encontros num formato híbrido, presencial, com encontro durante o semestre, e a maior parte do tempo aconteceu na terça-feira à noite, à distância. Mas eu acho que a gente podia parar de falar um pouquinho, quem sabe alguém pode trazer um pouco mais de informação das 40 pessoas ali. Quem que a gente pode chamar agora, Lu, então, para falar um pouquinho do ponto de vista dos alunos participantes? Olha, não é porque é minha orientanda, Não. não é porque é minha orientanda, Claro, tá já bom? sei. Vamos chamar a Luzia para falar um pouquinho sobre como foi essa experiência. A Luzia, uma particularidade, tá? Ela é como convidada, então ela também já É está na verdade. segunda vez na disciplina. Então, Fala, Lu, fala, como Lu, foi, para você. produzir esse evento aí? Boa noite a todos vocês, né? Como a professora falou, o segundo semestre que eu faço a disciplina. Gostei tanto que resolvi fazer de novo, né? Porque a gente sempre aprende. Eu achei que a disciplina de empreendedorismo e inovação me fez perceber muitas coisas, principalmente que inovar também faz parte da trajetória do professor, principalmente, né? E a cada turma, a cada desafio que o professor propôs para nós, a cada mudança, a gente precisa se reinventar sempre, né? E mais do que criar algo novo, é importante a gente encontrar novas formas de fazer a diferença na vida dos nossos alunos e também dos professores, como o professor fez na minha, pelo menos, né? E, além de tudo isso, a participação no congresso online, né, ampliou as minhas reflexões, né, sobre durante a disciplina, possibilitando um assim, contato com novas ideias, experiências e diferentes formas de pensar a educação e os desafios no mundo atual agora, né? Então, assim, agradeço demais aí o professor e a professora por tudo que eu aprendi aí no decorrer da disciplina. Obrigada, de coração. Bem bacana o que você está trazendo, Luzia, porque é a segunda vez que você participa com a gente, e, de certa forma, eu tenho um sonho, né? Talvez pudesse repetir essa frase aqui, no sentido de mostrar possibilidades, e o próprio Congresso também, pensar num evento 24 horas, com todos os desafios, significa para as pessoas que vão assistir depois todos os vídeos de 15 minutos, de 30 minutos, de 1 hora, enfim, é uma logística aí que acontece para que tudo dê certo no final, e é incrível. Muitas pessoas me perguntam como que isso acontece do ponto de vista da organização disso tudo. Minha vida foi super facilitada nessa edição, por conta da Luciane aqui, que no final já Alexandra? queria fazer tudo. Eu falei, vai, só vai, né? Como eu costumo dizer sempre. E então acho que a Luzia traz essa perspectiva bem bacana mesmo, no sentido de ampliar possibilidades. Eu espero que vocês possam também criar os próprios eventos aí 24 horas de vocês, no contexto de vocês. Mas acho que a gente podia chamar mais uma pessoa então, Lu. O que você acha? Vamos chamar o Ulisses. Ulisses, Ulisses, abre o Oi, microfone. boa noite aos professores, aos colegas. Bom, elogiar é o mínimo que a gente pode fazer, porque realmente é uma disciplina que provocou muito, né? Acredito que a todos nós provocou demais, né? Tirou da zona de conforto. A trabalhar é como o próprio nome diz, não é só as tecnologias e as ferramentas que vocês trouxeram para nós, que o professor Cláudio nos mostrou, mas fazer também a gente se mexer e sair um pouco da zona de conforto. A gente ainda é uma escola jesuítica, vamos dizer assim, né? A gente pensa que é só o universo físico que vale, né?
E a gente tem tecnologia, a tecnologia está posta para todos os nossos alunos desde pequenos, né? Então, essa forma de se apropriar, de poder ser produtor de transformar o conhecimento de cada um, né, com as ferramentas que foram passadas nas aulas, né, é você poder, a partir do que você tem na tua formação, da tua prática, não importa em que nível de educação básica ou em que área que atua, o quão importante é utilizar essas tecnologias, essas ferramentas, né? Uma coisa que ressaltou muito durante todo o curso foi uma coisa que o professor Cláudio colocou, né? Gente, o uso da ferramenta é uma responsabilidade sua. Não é a ferramenta que está fazendo, é você que está utilizando ela para um fim. Se o uso for inadequado, a ferramenta será inadequada. Então, eu agradeço. Essa disciplina, ela me deu um ânimo aqui no mestrado, tá? Eu fiquei muito preocupado porque, independente de já ter toda uma carreira na educação e por que fazer mestrado agora, eu estava com a cabeça ainda naquele tempo, pô, vai ser muito teórico, vai ser tudo texto em cima de... Não que não seja, né? Mas trouxe um ânimo, né, de possibilidades novas, de ferramentas, né, novas aí para a gente poder usar na nossa área de atuação. Então, agradeço não só aos professores, que vocês dois aí formaram uma dupla dinâmica aí, dando suporte, o professor Cláudio tem razão, né? A Pro deu um apoio tremendo nos bastidores, e isso já tem que ser levado em consideração. O seu ânimo, Pro, contagia a gente também, tá? Essa vontade de fazer, isso foi muito legal, tá? Então, agradeço, né? Acredito que em nome de muitos que estão aqui, presentes, essa disciplina foi um ponto de virada, né? Um novo caminho aí para a gente trilhar e acredito que vai dar tudo certo, tá? Obrigado mesmo, gratidão. É bem bacana ouvir você falar nessa também possibilidade de atuar fora daquele espaço que nós podemos chamar das quatro paredes físicas. Acho que vocês agora têm uma experiência aqui do possível, que era impossível. Era impossível pensar lá atrás, 4 meses atrás, um evento, um resultado como esse, que é não só o vídeo, mas o evento como um todo, mas também pensar no processo. Acho que, da minha parte, tenho certeza que da Lu também, foi gostoso de fazer esses encontros. Não foi não apenas, então, o resultado, mas foi o processo, foram as discussões, foram aí as ansiedades, medos, muitas pessoas falando, escrevendo diretamente para mim, às vezes, dizendo que não sabia, que estava desesperado, desesperada. Eu falei, só acredita, só confia, e eu acho que esse resultado, agora, de 24 horas, eu já assisti, não todos ainda, mas já assisti alguns, e mostra exatamente que vocês parece que não curtiram só o resultado, mas curtiram também o processo. E essa coisa que você traz, Ulisses, no sentido do espaço físico, das quatro paredes, da sala de aula, enfim, essa trava, eu espero que elas não existam mais. Tenho a minha perspectiva aqui e também a minha expectativa que eu possa encontrá-los em vários outros eventos, agora na condição, no meu caso, de ouvinte, de participante. Para isso, então, a gente tem mais pessoas, é isso, Lu? Antes disso, eu só quero dizer o seguinte: como ex-orientanda do professor Cláudio André, o recado é o seguinte: só faz, vai lá e faz. Não fica com drama, não fica com dúvidas, vai lá e faz, termina logo isso. Eu acho que até hoje especificamente, nós tínhamos planejado uma série de outras coisas e algumas delas deram super certo, outras nem tanto, mas ficou em pé. Sim. Né, com todos os desafios para mostrar que até mesmo, às vezes, com o celular é possível fazer muitas coisas. E a gente tem que estar aberto para o inesperado, né? Sim. Olha, a programação é essa. Não, mas tá bom, vamos mudar então, porque a situação exige. Ok, você vai ver que vai ficar muito mais lindo do que a gente planejou. Mas para a gente que quer controle de tudo, né? É um pouco difícil, mas no final a gente curte o processo. Eu queria ouvir um pouquinho do professor Luiz Carlos. Isso. Abre o microfone, então, Luiz. Olá, professor, professora, colegas, boa noite a todos e todas. Então, como já colocaram, um grande prazer, foi um grande prazer, né, participar dessa disciplina aí com vocês, né.
É sempre uma aula muito leve, todos, acho que a maioria aqui, né, tem além, né, da jornada aí com os estudos, né, do mestrado, todos nós aí trabalhamos aí, muitos com 2 jornadas, né, que é o meu caso, por exemplo. Então, eu gostaria de ter, com certeza nós sentimos, né, eu senti muito isso, né, conversando aqui em casa também com minha esposa, né, Vanderlina. Nós sempre comentamos isso, né, da leveza, de vocês ter essa sensibilidade, né, de conduzir. Então, foi um aprendizado muito leve, o dinamismo que vocês dois conseguiram conduzir aí conosco, né. Então, isso aí é um ponto muito positivo também de vocês dois, com muita humildade, né, de vocês, tem o conhecimento. Então, para mim, o que ficou assim de muito forte foi a questão de a IA, por exemplo, não ser um bicho-papão. Como o Ulisses bem colocou, né, e isso sempre foi difundido, não só por vocês, mas na própria Umesp, né, Metodista, que é uma ferramenta. Cabe a nós utilizarmos de maneira, né, ética, responsável e fazer disso também uma ferramenta para nós. E essa disciplina conseguiu abrir muito, né, como bem colocou também os colegas, né, em seu campo de visão. Então, acho assim, eu vou falar como professor, as possibilidades que foram dadas a nós, essa, por exemplo, né, de nós participarmos de um congresso, um seminário, nós fazermos nossos eventos, eu acho que o professora brasileiro precisa disso. Nós precisamos ocupar esses espaços. Muitas vezes, se não está lá no presencial, nós não temos esse espaço, nós somos aviltados de participar desses espaços de embate ali, de discussão. Eu não posso estar no congresso, não posso estar na reunião ali em Brasília, mas alguns desses espaços, a internet, por exemplo, é um espaço. E se a gente conseguir usar e perder o medo, que eu acho que eu tinha um pouco de segurança, né? E foi o que o professor Cláudio colocou. O processo curti muito, não só agora, né, de gravar o vídeo, de outros conteúdos que foram possíveis para nós aprendermos ali, na mão na massa, como vocês, professora Luciana, o professor Cláudio sempre colocou. Então isso foi fantástico e eu acho que é isso. É um campo que se abre para nós aí, para a gente pensar, olha só, nós temos a internet, canal no YouTube, uma reunião que eu vou gravar ali, e que isso fique também de exemplo a outros colegas, outras pessoas que vão ver aí nos congressos, colegas que às vezes têm medo, têm algum receio, né? Não, gente, vamos para cima, porque nós temos que ser ouvidas. Eu acho que isso é muito importante. Obrigado, né, para todos e todas, acompanhei de todos vocês. Um grupo muito legal também, sempre o pessoal aí ajudando bastante, um ajudando o outro. É a Luzia, vou aproveitar que a Luzia, a nossa colega, ela sempre ajudou bastante, né, essa questão da ajuda mesmo, né. Então é isso, gente. Só agradecer a todos vocês aí, foi maravilhoso, tá? Companhia de vocês. Obrigado. Obrigado mesmo. Acho que tem algumas coisas interessantes aqui que acabam reverberando no nosso dia a dia. Eu entrei na Metodista em 2018, se eu não me engano. Já se vão aí quase 8 anos inteiros de atuação. E, de certa forma, eu acho que nós estamos num momento mágico do ponto de vista de possibilidades, de desafios também. É quase um paradoxo, tantas possibilidades e tantos desafios simultaneamente. E nessa perspectiva, como por exemplo, hoje mesmo a gente estava falando com a Adriana, com a nossa coordenadora e também reitora aqui, né, do sentido de como que a gente amplia essa atuação do próprio programa para a própria rede. Quer dizer, esta iniciativa aqui eu vejo como algo viável, que não exige tanta tecnologia e tantas possibilidades de fazer com que não dê certo, ao contrário, é potência pura. Imagina isso, como o Luiz mencionou, chegando para outras pessoas e vocês contando a história que fizeram parte desta história, cada um a seu modo. Eu insisti muito que, dependendo do recurso, independente do recurso que você tivesse, que poderia participar. Era um convite aberto. Eu espero realmente que esse convite aberto, hoje a Adriana falou conosco, né, no sentido da alegria de ver isso em pé, porque é a primeira vez também que dentro de uma disciplina que se faz um evento dessa magnitude, não é? E eles estão lá
em Paris, e trazendo novidades também da internacionalização do programa, com outros professores convidados. Eu acho que vai ser bem bacana para quem está agora iniciando essa jornada aqui no mestrado da universidade, e tem gente que já está quase saindo, que é a Luzia. Então, ela falou para eu não falar isso, mas estão todos convidados, sim, para a qualificação que eu vou participar. Mas é para ela morrer do coração, porque tem que ser sempre uma emoção mesmo. Mas antes que ela morra do coração, o que mais nós vamos ouvir agora? Não, porque uma coisa é você falar na sala de aula, outra coisa é no congresso, né? Pois é, então, meu Deus. só a qualificação é mais uma emoção aí, já que foi mencionado pelo Luiz o nome da Luzia, né? Também foi uma guerreira junto conosco aqui nesse evento. O que o pessoal está vendo é, acho que só a ponta de um iceberg de tudo que a gente construiu, né, ao longo desse semestre. Então, foram muitas ferramentas, a gente explorou muitas ferramentas, e assim, no final a gente fez um recorte. Então, cada um produziu um vídeo, né, e a gente fez a organização, mas de fato o que a gente produziu foi muito mais, né? Quem estava muito ansioso para falar também, muito ansiosa, era a Jéssica. É mesmo, ansiosa? Então venha ansiosa e fale conosco. Deixe sua mensagem aí, ansiosa. Não entendi essa... Bom, gente, primeiramente, boa noite a todos, né? Que falar dessa jornada que todos nós percorremos até aqui. Foi uma disciplina extremamente convidativa para todos nós, produtiva demais, instigante. Como o Ulisses falou, nos desafiou assim o tempo todo a sair dessa zona de conforto e experimentar na prática, não era na teoria, só na teoria, né? As estratégias apresentadas pelo professor ao longo de toda a disciplina. E assim, nós somos incentivados o tempo todo a testar os nossos conhecimentos que eram nos passados em aula, né? E esse conhecimento colocando aí várias ferramentas e metodologias em xeque, em jogo, né? E todas essas ferramentas se mostraram, eu acredito que eu falo isso em nome de todo o grupo, não teve uma ferramenta que nos foi apresentada ao longo desse semestre que a gente verdadeiramente não utilizou, não foi útil para o nosso cotidiano profissional. Independentemente se nós estamos no chão de sala de aula, dentro de uma escola, fora dela, fazendo educação, nós somos produtores o tempo todo de conteúdo e nós só tivemos esse choque de realidade no decorrer dessa disciplina. Né? Eu lembro do nosso primeiro dia de aula, que essa foi a pauta, se nós éramos produtores, e hoje nós finalizamos essa disciplina com outra cabeça, eu tenho certeza. E assim, o curioso é que mais do que aprender recursos, a gente ampliou nosso olhar sobre diversas possibilidades nesse mundo aí contemporâneo, né? Provocou novas formas da gente pensar, criar, né? Atuar diante desses desafios, através de produções e de usos tecnológicos. Com certeza, todos aqui somos pessoas, como eu falei, muito diferentes de como a gente entrou. Então, assim, eu posso dizer que a gente finaliza essa disciplina com a convicção da nossa identidade de produtor, né? Nós somos produtores através de ferramentas e estratégias certas, e eu acredito aqui, né, que, em nome de todo o grupo, eu falo que nós expressamos a nossa mais sincera gratidão pelo compartilhamento de tanto conteúdo, que foi extremamente muito potente, e espero que essa disciplina possa, sim, gente, acontecer mais e mais vezes e que mais pessoas possam ter essa experiência, porque faz muita diferença. No nosso trabalho pode parecer nunca vimos ou coisas que a gente já tinha visto e não percebíamos essa potência, mas que mais pessoas possam ter essa oportunidade, porque com certeza se tiver e eu tiver aí, eu faço de novo, hein? Porque nós queremos ampliar e aprender, com certeza. Gratidão mesmo por tudo. Obrigada, Jéssica. Essa disciplina tem essa característica, gente. São 15 pessoas matriculadas e 15 pessoas convidadas que retornam para ver a disciplina. Então... Mas eu nunca repeti conteúdo nessa disciplina. Não. Por isso que ela também não acontece todos os anos. Tem que, de alguma forma, revigorar algumas coisas a cada 2 anos. Talvez ano que vem tenha mais uma edição aí. Vamos esperar para ver. Mas eu queria retomar um pouquinho o que a Jéssica mencionou, no sentido da autoria. De fato, foi a minha primeira provocação, no primeiro encontro,
E essa convicção que você traz, eu acho que é uma transformação, não é, Jéssica? Porque havia uma dúvida no primeiro dia de se éramos autores ou não. E eu acho que agora, né, depois de 15 semanas, não dá para ter mais dúvida disso, né? O próprio resultado aqui, o próprio vídeo, o evento, a participação, a organização, é um resultado. Então, nós criamos coisas ao longo do tempo das reflexões que aconteceram nas 15 semanas. Então, esta produção, ela precisa ser valorizada por nós mesmos, inicialmente, e depois pelas outras pessoas. Eu espero que realmente essa perspectiva de nos entendemos como os autores, nos reconhecemos como tal é bem importante. Bom, eu já vi alguns vídeos, eu espero que as pessoas que depois vão assistir esse conteúdo aqui ao longo de anos, né, a última edição que eu fiz, a virada foi em 2023, se eu não me engano, então 3 anos depois, acontecendo numa nova perspectiva, e espero que as pessoas que depois vão assistir esse vídeo aqui entendam o desafio que foi fazer acontecer a disciplina e ao mesmo tempo criar. Mas é viável, é possível, até porque eu insisti muito que seria prazeroso se nós tivéssemos a condição de dividir a demanda do dia a dia. E vocês foram muito bem nessa perspectiva. Acho que quando começamos a organizar na semana passada, uma semana atrás, hoje é dia 9 de junho, nós estamos aqui gravando essa abertura também, mas para dizer que até semana passada ainda tinham pessoas, acho que com um pouco de dúvida, de gravar o vídeo do desafio que seria e como isso ficaria tudo pronto. Ficou maravilhoso o conteúdo no YouTube, eu convido todos a assistirem, verem, que é possível. Cada um a seu modo fez a sua comunicação. E para não insistir demais aqui, alongar demais também, nós temos mais uma pessoa só, para podermos encerrar então, Lu? Quem era a pessoa, gente? Professores. A Vanderlina. Isso. Vanderlina. Boa noite, professor, professora e colegas. Eu acho que todos e todas já falaram tudo o que eu queria falar, né? É isso mesmo, né? Então, eu queria primeiro agradecer a generosidade faraônica do professor Cláudio. Professor, você foi muito generoso conosco. Você abriu a nossa mente de uma forma que, assim, essa aula, para mim, é uma grata surpresa. E vou ser bem sincera, quando foi a hora de fazer a inscrição, meus parceiros aí, a Zoraide, o meu esposo, a gente ficou, nossa, esse nome, não sei não. A gente se inscreveu. E para mim foi uma gratíssima surpresa, uma docíssima surpresa. Foi uma aula, assim, às terças que a gente não tinha desânimo para entrar. A gente não pensou em faltar, a gente sabia que a gente tinha direito a 2 faltas, né, Jéssica? Mas a gente não quis faltar, porque a gente sabia que se faltássemos, até conversei com a Luzia isso, uma ocasião a gente ia perder bastante. Então, assim, e muito mais legal do que aprender tudo que vocês nos proporcionaram, é a gente poder repassar isso. Então, assim, toda vez, terça-feira, a aula de vocês, no outro dia, eu tinha um monte de coisa para falar para os colegas de trabalho, para os colegas de trabalho, porque não adianta a gente aprender e guardar para si. Para mim não faz sentido nenhum. Para mim isso não faz sentido nenhum. Se eu não puder aprender e ajudar o outro, e ajudar o colega, chegar lá e falar, poxa, o professor falou que dá para fazer isso no chat GPT. Nossa, a professora falou que dá para fazer isso e tal. Gente, vocês não ajudaram só nós das aulas. Vocês ajudaram tantas pessoas no nosso entorno que vocês não têm ideia, de verdade. Então, eu quero primeiro agradecer aqui a generosidade gigante do professor. Professor, você foi um gentleman durante todas as aulas conosco. Desde o princípio. Na primeira aula, eu falei, meu Deus, esse professor é maluco. Falando de autoria, eu falei, meu Deus do céu, que desafio foi aquele? Aí terminou a aula, eu falei pro meu esposo, nossa, amor, sei não, não vai rolar não. Aí ele, não, sempre apaziguador, vai dar certo. O professor quis dizer isso, isso e isso, e realmente, na segunda aula a gente já se encantou de uma forma. Queria agradecer também aqui a gentileza e a leveza da professora Luciane, sempre muito gentil, principalmente nesse momento aí dos vídeos, de baixa vídeo, e olha, não veio aberto, e isso e aquilo, ela foi gentil do começo ao fim, ela não perdeu a paciência do começo ao fim, porque trabalhar com professor é difícil, né? A maioria aqui é professor, a gente sabe como que funciona, né, no dia a dia. Professora, quero agradecer muito a sua gentileza, a sua docilidade o tempo todo. Professor, tudo que a gente aprendeu na sua aula, tudo, a gente vai levar não só para
para essa pesquisa momentânea, né, de 2 anos. A gente está indo agora para o segundo semestre, nós aqui em casa. Mas a gente vai levar para a nossa vida docente, para a nossa vida, para espalhar para as pessoas, porque é isso que faz sentido na educação, né, na vida, você aprender e poder partilhar. Queria agradecer bastante, bastante, bastante. Agora, o desafio do congresso, quando o professor disse, vocês vão gravar um vídeo de 30 minutos, aqui em casa eu falei, brincadeira. Gente, eu não vou conseguir falar em 30 minutos. Aí a Jéssica disse, você consegue falar 50 minutos, 1 hora. Eu falei, não consigo, não consigo. O meu esposo gravou assim, como que eu vou gravar? Quando eu comecei a falar de uma forma tão tranquila que aí o vídeo passou dos 30 minutos, eu fiquei muito feliz. Foi um desafio pessoal. Não gosto muito de me ver em vídeo, não me sinto tão à vontade. Eu gosto de falar para as pessoas, assim, no tete a tete. Aqui no vídeo eu tenho um pouco de insegurança, não insegurança, não tenho insegurança, mas não me sinto tão à vontade, apesar de não parecer. Mas foi um desafio grande, mas foi um ótimo desafio. Me sinto hoje preparada para outras propostas, de verdade, em relação a isso. E é isso, pessoal. O que mais? Professor, um mantra seu para todo mundo aqui. Só vai, que vai dar certo. É isso. Muito obrigada a todos e a todas. É isso aí. A gente vai partir, então, para agora a segunda parte, que é a gravação no estúdio. Aí, É verdade. Também como eles tem já isso. superaram essa dificuldade de, né, olhar para a telinha e tal, agora vocês vão olhar para câmeras profissionais, iluminação, estúdio profissional. Convite aí para vocês. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu agradeço muito, 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 mas sabe o que é muito? O capricho que vocês tiveram, sabe? Essa questão de eu preciso me superar, eu preciso superar. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem medo, né? Todo mundo tem receio. Por mais experiência que tem, a hora que aperta o play, meu Deus, o que será? Então, assim, parabéns, parabéns 1000 vezes para vocês. Vocês superaram, né? Não só agora no vídeo, mas a cada aula vocês foram em frente. Deixa eu fuçar aqui, deixa eu entender um pouquinho mais disso. E compartilhando também, multiplicando conhecimento. Então, assim, nessa fase final, eu fui dando uma olhadinha nos vídeos. Então, assim, vocês, Zoraide, a própria Vandelina aqui, convidaram, e outras pessoas também, gente, eu não vou lembrar de todo mundo agora, mas assim, vocês trouxeram convidados externos para o evento, né? Se comprometeram de, professor, o que falta, né? Conta comigo. Então, assim, eu queria agradecer muito mesmo cada um de vocês. Eu vou me aprofundar em cada um dos vídeos, né? Porque o tempo não permitiu. Mas, assim, os temas são temas tão importantes e tão essenciais. Então, parabéns pelo evento que vocês produziram, que vocês fizeram, que ficou lindo demais. Logo que eu terminei a programação, eu falei assim, gente, olha isso, ficou linda essa programação. Então, parabéns pelo evento também, né, que vocês produziram, que nós produzimos. E é uma semente, a gente nunca sabe, né, onde essa semente vai dar, onde vai parar. Mas muito obrigada de coração. Da minha parte também, né, eu disse que são raras as vezes que eu dou essa disciplina aqui na Metodista, mas este ano, especialmente, com esse resultado aqui específico, ele gera, de alguma maneira, aquela semente que você falou, Lu, de acreditar que realmente tem coisas possíveis ali, quando parece impossível. No primeiro dia, logo depois do nosso encontro, que a Jéssica falou sobre autoria, que a gente, nos bastidores, ficamos rindo muito, viu, Jéssica? Do susto que vocês tomaram, né? No sentido de chegar até agora e vocês produziram com essa leveza que a Vandelina trouxe, no sentido de certa forma, se redescobrir. Acho que essa é uma boa palavra também, no sentido de chegar depois de 15 semanas, aquilo que era impossível, gravar até um vídeo de 15 minutos. Eu sempre disse desde o início que vocês falam o dia inteiro, o professor fala o dia inteiro, mas na hora de se colocar na frente de uma câmera e ali, de uma maneira um pouco mais formal, desenvolver uma ideia, parece que é uma novidade. Não é. É uma questão de fazer isso com mais frequência, e esse é o meu convite para vocês. Eu queria também super agradecer essa convivência desse tempo todo, de 15 semanas aproximadamente. Conheci algumas de vocês
presencialmente foi uma alegria também. Às vezes, pela tela aqui, a gente fica só imaginando um pouco como são as pessoas ali no dia a dia. Agradecer você, né, Lu, pela convivência aí de tanto tempo, dessa leveza, dessa alegria que é conduzir não só projetos, mas também o nosso dia a dia, que trocamos muitas figurinhas. Então, também da minha parte, super gratidão por vocês terem participado, aceitaram os desafios, contaram ali ao longo do tempo, né, o que iam fazendo, e foi também bacana porque à medida que vocês foram contando o que estavam desenvolvendo, eu também era alimentado destas possibilidades que eu mesmo não enxergava, ou enxergava de maneira diferente. Então, o fato de vocês falarem dos medos, falarem também das ansiedades, ao mesmo tempo, de alguma forma, colocar em prática, e num contexto brasileiro que tem tantas dificuldades, eu acho que não houve nenhum momento que foi chamado Muro da Lamentação, no sentido de dizer que não era possível, que na escola não dá para fazer, que a Secretaria da Educação não dá. Não teve. Teve, ao contrário, acho que momentos assim de... Não sei ainda como fazer, mas também não vou ficar reclamando. Acho que foi uma disciplina e uma convivência assim, muito positiva para cima, no sentido de... Não lembro de ter alguém que ficou falando daquilo que são as mazelas do nosso dia a dia. Então, isso ajudou bastante também nessa convivência, nessa energia super positiva. Então, da minha parte, super gratidão pelo tempo, pela disposição de vocês, pela disponibilidade também. E para não ser diferente aqui, quem abriu, se vocês lembram, nessa disciplina, não fui eu, foi a Lu. Então, Lu, encerra essa disciplina. Ah, não quero. Me recuso. Só encerra, Gente, então. o professor Cláudio, ele está bolando um novo projeto. Eu não posso dar spoiler, mas É assim, verdade. vem uma coisa muito legal por aí. Então, não saiam do grupo. Eu mando informações por lá, tá bom? Mas eu vou mostrar a primeira versão no Atualizo. Tá. Um spoiler também. Dica, atualiza, semestre que vem. Dica. Tem aí muitas coisas. E tem internacionalização também de algumas iniciativas. Diga. O Kleber e o Leandro, eles mobilizaram uma galera lá na escola, fizeram uma roda de conversa. Gente, cada um de vocês trouxe algo tão especial para o vídeo. Então, assim, eu não tenho a capacidade de lembrar de tudo, mas vocês falaram de temas muito, muito importantes. Então, é isso. Muito obrigada e... Até a próxima, é isso? Até a próxima. Convido todos a assistirem todos os vídeos. Super obrigado. Vamos, só vai. Vai dar tudo certo. Parabéns, pessoal. Parabéns, gente. Parabéns. Tchau, tchau.